Salve, salve, mais um vídeo da FUTLIGA e olha o que chegou pra gente! A nova camisa que a seleção vai usar na Copa América. Como vocês podem ver, ela é um pouco diferente aí do normal que a gente está acostumado a ver das camisetas da seleção. Por isso a gente vai explicar todos os detalhes que tem nela e por que ela tem essa cor diferente, por que tem uns escritos aqui também que a gente não está acostumado. Mas antes de falar dela, a gente tem que contar aí uma curta história da seleção para que vocês consigam entender todos os detalhes que tem nela, todas as referências. Então vamos pro cenário do Biblioteca FUTLIGA. Faz tempo que eu não faço esse quadro, né? O cenário está exatamente ali. Para você entender um pouco mais sobre essa camiseta aqui, a gente vai ter que voltar para 1919, quando o futebol ali era só pro cicaço, quando o futebol era só pros caras de elite. Nesse ano a Copa América estava na terceira edição e chamava Campeonato Sul-Americano. Não é a Sul-Americana que a gente tem hoje, é tipo a Copa América chamava Sul-Americana. E era um campeonato, não era Copa. E nessa terceira edição, o Brasilzão foi escolhido como sede, mais especificamente o Rio de Janeiro. E por causa desse evento então aí, os caras começaram a construir um estádio pra tipo suportar os jogos, e o estádio foi o Estádio das Laranjeiras, que hoje é o estádio do Fluminense, que na época só cabia 25 mil pessoas e eu acredito que hoje cabe um pouco mais. No campeonato participavam só 4 seleções, que era o Brasil, o Chile, a Argentina e o Uruguai. Nessa época aí a nossa seleção era chamada de O Time Brasileiro, que significa mais ou menos aí o time brasileiro em inglês, só que na época tipo deixaram assim mesmo. Todo esse evento fez com que o povo brasileiro começasse a se empolgar bastante com o futebol, tipo o futebol que antes era só para os ricos. Todo mundo começou a se empolgar, querer assistir e tal, querer jogar um pouco. O Brasil começou ganhando do Chile por 6-0, ganhou da Argentina depois por 3-1 e depois empatou com o Uruguai por 1-1, e no final aí a tabela ficou desse jeito, só que tipo o Brasil e o Uruguai ficou empatado e não tinha critério de desempate na época. Então fizeram um outro jogo para ver quem ia ser campeão entre Brasil e Uruguai. Esse jogo aí foi muito doido, todos os brasileiros piraram demais, tipo os caras que construíram o estádio na época falou, pô, a gente tem o planejamento aí de encher esse estádio no mínimo em 3 anos, que eu acho que vai ser quando o futebol vai estar mais conhecido e tudo mais. Só que já nesse jogo, já nessa final, o estádio encheu e falaram que em volta do estádio tinha muita gente, tipo, devia ter milhares de pessoas lá tentando entrar e não conseguia tal, e aí subia no muro, subia nas árvores, subia em todo lugar para tentar ver o jogo, porque o bagulho bombou. O jogo acabou 0-0 e aí foi pra prorrogação, e na prorrogação o Brasil quase perdeu, porque o Uruguai teve uma puta chance e o Marcos de Mendonça defendeu a bola, e ele até anos depois, tipo, falou, pô, essa foi a defesa mais importante da minha vida, e foi uma puta defesaça. Essa prorrogação acabou empatado de novo, só que também naquela época não tinha essa parada de, pô, empatou na prorrogação, vamos pros pênaltis. Teve outra prorrogação de 30 minutos e os caras já tava cansadaço, tava todo mundo se arrastando em campo, porque imagine, você joga 90 minutos, depois mais 30 e depois mais 30. Isso aí é coisa de doido. Nessa segunda prorrogação, o nosso atacante aí, que foi o artilheiro da Copa América naquela época, o Frenderich, fez o gol da vitória do Brasil, tipo, o Brasil conseguiu segurar depois. E o Brasil foi campeão, e que foi muito importante na época, porque o futebol depois disso aqui no Brasil começou a ser muito mais valorizado, muito mais enxergado, todo mundo tipo começou a curtir futebol, todo mundo queria jogar futebol. E exatamente 100 anos depois desse primeiro título aí do Brasil da Copa América, que foi conquistado aqui no Brasil, a Copa América é feita aqui no Brasil de novo. Então tipo, porra, que coincidência e que coisa de doido. E é lógico que resolveram homenagear isso porque é uma coincidência que não acontece aí todos os dias, né? Agora a gente vai voltar pro cenário lá do review. Agora que vocês sabem tudo isso, vocês viram aí que o uniforme usado naquela época, naquele campeonato, era branco com azul, exatamente igual a esse uniforme aqui. Então agora vocês sabem por que esse uniforme é branco com detalhes azuis. É para homenagear aquele time lá, aquela seleção que foi campeã pela primeira vez há 100 anos atrás aqui no Brasil na Copa América, exatamente como vai ser esse ano aqui no Brasil. A gente vai ser campeão também com o uniforme branquinho. Agora deixa eu mostrar um pouco mais dos detalhes dela. Ela tem esse estilo aí retrô, mas tem as tecnologias de hoje. Ela é feita de Vapor Knit, que usa menos malha, então deixa ela bem mais leve e também ventila mais, ajudando aí na transpiração do atleta. Aqui na manga tem essa parte azul que tem um leve elástico para ajustar no braço, e também tem essa gola azul que deixa aí o estilo mais retrosão da época. Os números eles vão ficar aqui na frente, meio que na parte do meio, e na parte de trás, como sempre,
Aqui dentro tá escrito o time brasileiro para homenagear aí aquela seleção de 19. Como eu disse, eles chamavam o time daquela época de o time brasileiro. E aqui tem o selo de que é uma camiseta verdadeira, não é Piratex. E tá escrito projetado para atletas campeões. E aqui atrás tem a clássica listra, que dessa vez é verde com azul. O Brasil vai usar esse uniforme aqui no primeiro jogo da Copa América e no restante dos jogos ele vai usar a tradicional amarelinha. E você comenta aqui o que você achou desse uniforme, se você achou muita viagem, se você curtiu. Eu vou deixar minha opinião aqui também nos comentários. Também não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com todo mundo mais um vídeo da Futiliga. Tamo junto, é nóis!